Me fala uma coisa, você é aquele tipo de pessoa que não aguenta um mentorado difícil de lidar? Você quer atendê-lo, faz parte do seu trabalho, mas cada vez que vocês se encontram para uma sessão de mentoring, você já começa a pensar, por que eu aceitei trabalhar com esse mentorado? Se você já pensou assim, se já teve pessoas desafiadoras e você realmente não consegue, não aguenta trabalhar com pessoas assim, fica aqui nesse vídeo, vamos conversar. Por aqui, sua mentora, Melissa Tagliaferri, e eu sou mentora de novos mentores e eu vou ajudar você a ser um mentor, a viver de mentoria assim como eu vivo. Vamos aproveitar que você tá aqui? Já curte esse vídeo? Se você quiser, é claro. Daí você pode se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber todos os meus vídeos em primeira mão. Primeiro, eu quero começar contando uma história. Para a gente continuar o nosso vídeo, para o vídeo aqui fazer sentido para você, ok? Vamos lá então. Certa vez, um médico recebeu um paciente e esse paciente disse o seguinte para o médico: doutor, todos os lugares que eu encosto a minha mão dói e eu tô todo quebrado, tô todo dolorido, eu não sei o que fazer. Se eu coloco a mão no ombro dói, se eu coloco a mão na cabeça dói, se eu coloco na perna dói, se eu coloco na barriga dói. O médico olhou e disse assim para ele: então encosta sua mão na minha mão. Ele encostou, ai, o paciente gritou de dor. Aí o médico falou assim: agora encosta na minha cabeça. Ele encostou a mão, o paciente gritou novamente de dor. Aí o médico disse o seguinte para ele: não é o seu corpo todo que dói, o que dói é a sua mão que tá quebrada. Moral da história: muitas vezes você pensa que o problema está com as outras pessoas, enquanto na verdade o problema está em você. Mas eu quero contar outra história aqui, porque eu adoro contar história, para fazer mais sentido para você. Outra história. Todos os dias de manhã, a esposa preparava a mesa do café da manhã para o marido. Quando o marido chegava até a mesa, a esposa já começava a olhar para fora da janela e reclamar da vizinha. Ah, porque a roupa no varal tá toda suja. Ah, porque o muro da vizinha estava sujo. Porque a vizinha não pensava em pintar o muro, pintar a parede da casa dela, porque a casa estava imunda e assim ia. A esposa passava o tempo todo observando a vizinha enquanto o marido tomava o seu café. E isso se repetia todos os dias. Um certo dia, quando o marido chegou à mesa para tomar o café da manhã, a esposa já olhou assustado e disse assim para o marido: amor do céu, você viu que a vizinha limpou toda a casa? Você observou que o muro dela tá limpo, que as roupas estão branquinhas? Será que alguém disse alguma coisa para essa vizinha? O marido deu um sorriso simpático e disse assim para a esposa: fui eu que limpei a nossa janela, amor. Bom, essas duas histórias, elas nos revelam o quanto devemos olhar para dentro de nós, para as nossas atitudes, para o nosso comportamento. Então, antes mesmo da nossa avaliação sobre o outro, vamos dar uma olhadinha para nós, o quanto nós estamos evoluindo ou se estamos mesmo evoluindo. Às vezes ainda a gente não conseguiu chegar a uma evolução a ponto de lidar com pessoas diferentes. Isso não significa que você é obrigado a atender os seus mentorados, mesmo que eles sejam difíceis. Você pode atender quem você quiser, você está muito livre para isso. Mas primeiro, dá uma olhadinha para dentro de você, nos seus aprendizados, no seu ego, na sua evolução. É muito bacana quando olhamos para dentro de nós e paramos de culpar os outros e começamos a evoluir nós mesmos. Quando a sua agenda estiver cheia, vão aparecer pessoas muito diferentes uma das outras. A evolução precisa mesmo começar por você, para que você consiga ter maturidade suficiente
para ajudar essas pessoas a evoluírem também. Ser alguém que desenvolve pessoas é se dispor a entender que pessoas são diferentes, que elas possuem crenças diferentes, valores diferentes, que os comportamentos são totalmente diferentes uns dos outros, mesmo que seja desafiador. Você já pensou que essa pessoa que é difícil para você, ela pode ser fácil para uma outra pessoa? Já pensou sobre isso? Então, a minha dica é: olhe para você, perceba se o problema está em você e não no outro. Se é a sua janela que está suja, se é a sua mão que está quebrada, mas olhe mesmo. Aí você pode falar: ai, Melissa, mas você não conhece aquele meu mentorado? Eu não conheço mesmo. Mas e você? Você se conhece? Pense nisso. Outra dica: aprenda a ver com os olhos do seu mentorado. Eu uso muito esse termo porque eu acho super válido. Quando você enxerga com os óculos do seu mentorado, você passa a ter mais empatia. Entenda como ele foi criado, o que será que ele está passando, qual que é o sentimento dele em relação a alguma coisa que ele está vivendo. Será que não é a defesa que ele tem? Ou a resistência mesmo que ele tem? Mesmo porque todo ataque é uma defesa. Talvez ele deseja a mudança que você propõe a ele, mas é desafiador e ele precisa defender o ponto de vista dele. A situação do mentoring pode estar sendo pesado para ele, mesmo que ele tenha te contratado, que ele tenha pagado você por isso. Lá no fundo deve estar doendo. Ter que se esforçar a mais ou até se desligar de alguma coisa para ele conseguir se evoluir também. E nunca se esqueça, pessoas são diferentes umas das outras, como eu já disse. Elas defendem o seu ponto de vista mesmo. Para nós que estamos nos evoluindo, entender isso é mais fácil do que para eles que ainda não conseguiram essa evolução. Pessoas que pensam que só o jeito delas estão certas ainda tem um caminho grande para evoluir. E você vai ajudá-los a isso. Mas repetindo, você não precisa fazer mentoria com alguém que você não se dá bem. Você tá livre para fazer as suas escolhas. Mas quando você fizer, olhe para dentro de você, tá bom? E aí, fez sentido? Se fez, coloque aqui nos comentários que eu quero te conhecer melhor. E se você ficou aqui até agora e lá no comecinho não curtiu meu vídeo, que tal você curtir agora? E aí você já aproveita e se inscreve no canal. Faz isso. Venha viver de mentoria comigo. E não esqueça que sempre tem o link do vídeo anterior aqui na descrição, para você não ficar de fora de nenhum conteúdo meu. E eu te vejo no próximo vídeo.